Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 19 de novembro de 2024. Vamos ao destaque do dia: Brasil no centro do mundo. À frente do G20, país defende compromisso de todas as nações para combater a mudança climática e promover a transição energética. E presidente Lula pede aos líderes mundiais que antecipem metas para a redução de gases do efeito estufa. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais. Do Rio de Janeiro, Mariana Jungmann acompanhou a cúpula que reuniu os líderes das nações mais ricas do mundo. Documento assinado pelos líderes tem 85 pontos em comum sobre clima, desigualdades sociais e governança global. Encerramento marcou a transmissão da presidência do G20 para a África do Sul. Eu volto já com mais informações. Você vai ouvir também 50 anos de relação entre Brasil e China. Em Brasília, presidente Lula vai receber nesta quarta-feira presidente da China, Xi Jinping. O país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil. E ainda, a Polícia Federal desarticula a organização criminosa que planejou o golpe de Estado em 2022. Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov da sua TV aberta. G20 no Brasil. Durante 2 dias, líderes das maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana, se reuniram no Rio de Janeiro durante cúpula do G20. Sob a liderança brasileira, o encontro teve 3 pilares. O primeiro foi a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O segundo, um debate sobre uma nova governança global com mais representatividade das instituições internacionais. E hoje, por fim, o dia foi dedicado à discussão sobre transição energética e mudanças climáticas. Vamos saber mais sobre o assunto com Mariana Jungmann, que acompanha o evento no Rio de Janeiro. Boa noite, Mariana. Você pode falar dos principais acontecimentos de hoje? Oi, Luciana, boa noite. Boa noite a você, ao Luciano, aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o dia foi longo por aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde acontecem os eventos do G20. Inclusive, além do encontro dos chefes de Estado, Luciana e Luciano, várias reuniões bilaterais ocorreram por aqui também. Agora há pouco, o presidente Lula esteve reunido com o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, e a repórter Luana Karen, que está em outro ponto aqui do complexo onde essas reuniões ocorrem, tem as informações ao vivo para a gente, porque ela acompanhou tudo. Boa noite, Luana. Boa noite, Mariana. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O último compromisso do presidente Lula aqui no Rio de Janeiro foi o anúncio dos resultados da rodada de investimentos da Organização Mundial da Saúde. Durante a presidência brasileira no G20, o Brasil conseguiu mobilizar outros países, contribuindo para o aumento das doações à OMS. Segundo o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, esses esforços resultaram em $1,7 bilhões em novos recursos. O orçamento anual da OMS é de $2,5 bilhões. O presidente Lula destacou o desequilíbrio entre o orçamento da OMS para promover a saúde e os recursos empenhados pelos países para promover guerras ao redor do mundo. Enquanto a OMS recebe $2 bilhões por ano para tentar ajudar problemas de saúde no mundo inteiro, a gente tem só para guerra um orçamento de $2,4 bilhões. Vocês imaginam que para destruir vidas, os países ricos investem muito mais do que para salvar vidas? A ministra da Saúde do Brasil, Nízia Trindade, participou do encontro com Lula e Tedros Adhanom no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O presidente Lula já está a caminho de Brasília. Mariana. Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo e a colaboração com as informações trazidas aqui na Voz do Brasil nos últimos dias. Bom, e ontem à noite uma declaração foi divulgada pelos líderes do G20. O texto desse documento vem sendo construído ao longo de todo o último ano. O Brasil esteve na presidência do grupo durante esse período e pautou os temas que considera prioritários.
Esses temas agora se desdobraram em 85 pontos nesse documento. Ele trata de assuntos como desigualdade de gênero, combate à fome, a taxação dos super ricos para financiar ações de enfrentamento às desigualdades sociais e às mudanças climáticas e que o mundo triplique o uso de energias limpas até 2030. E hoje, o presidente Lula participou de uma sessão sobre transição energética. Quem acompanhou foi a repórter Graciele Bittencourt, que está comigo aqui no estúdio de vidro da Voz do Brasil. Boa noite, Graciele. Boa noite, Mariana. Pois é, o tom do discurso do presidente Lula hoje foi de chamar os líderes mundiais à ação, né? Ele propôs um sistema de governança mais efetivo sobre essa questão do aquecimento global, Mariana. Com a criação do Conselho de Mudança do Clima nas Nações Unidas, Lula ressaltou que é preciso que todos os países elevem suas pretensões nas contribuições nacionalmente determinadas, que são as chamadas NDCs, de modo a ter sucesso na missão de limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus, né, em relação aos níveis pré-industriais. E olha, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Baku, no Azerbaijão, o presidente se comprometeu a reduzir suas emissões de 59% a 67% até 2035. O presidente pediu aos participantes do G20 que antecipem suas metas. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais. Aos países em desenvolvimento, faço um chamado para que suas NDCs cubram toda a economia e todos os gases de efeito estufa. É essencial que considere adotar metas absolutas de redução da emissão. E Graciele, com o encerramento aqui no Rio, quais são os próximos passos do G20? Olha, Mariana, o encerramento ocorreu no início da tarde, né, com a transmissão simbólica do comando do G20 para a África do Sul. Será a primeira vez que o continente africano receberá o grupo das maiores economias do mundo. Eles se comprometeram já a manter o G20 social que o Brasil criou e se realizou aqui na semana passada, com o encontro dos movimentos sociais para a consolidação de demandas em um documento. Obrigada, Graciele Bittencourt, também pelas informações ao vivo e pela colaboração na nossa cobertura do G20 nos últimos dias. Boa noite. Luciana, o Brasil foi muito procurado aqui nos últimos dias por países interessados na nossa energia limpa. São países que querem investir aqui e também receber, por exemplo, o nosso biocombustível. Eu conversei hoje, um pouco mais cedo, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre o papel como protagonista mundial que o Brasil está tendo nessa transição energética. Vamos ouvir. A gente teve aqui, saindo do G20, um acordo para triplicar o uso de energias renováveis, né, pelos países que assinaram aqui esse acordo no G20. O Brasil já tem uma matriz energética muito limpa, mais limpa que a dos demais, mas a gente também tem passos a dar nessa direção, principalmente com relação aos combustíveis que nós usamos para carro, para aviação, para o nosso transporte de carga. O que a gente está fazendo? Qual é o nosso dever de casa? Esse é o exemplo que o Brasil dá para o mundo. Por isso eu destaco sempre que o Brasil, e os presidentes aqui todos reconheceram hoje, o Brasil é o grande líder desse tema no mundo, o líder da transição energética. Até porque o Brasil não tem nem como duplicar, muito menos triplicar a sua matriz energética. Nós temos uma matriz de energias 50% limpa, e de energia elétrica 90%. Ou seja, não tem como triplicar, porque para a energia elétrica já é quase 100% limpa. Né? Aí vem a grande diferença que nós podemos ter do ponto de vista econômico, que o presidente Lula defende que haja uma governança global sobre essa questão da mudança de matriz no mundo. O porquê? Porque os países do sul global, Brasil, Índia, África, contribuem muito mais com a questão da descarbonização, preservando suas florestas, produzindo energia limpa e renovável. O Brasil tem 11% da água doce do planeta. Por isso teve a lucidez o presidente Lula, nos seus 2 primeiros mandatos, de construir Belo Monte, de construir Giral, de construir Santo Antônio, usinas hidrelétricas que hoje dão segurança energética para o Brasil e que são fonte de energia limpa e renovável. O Brasil tem uma diversidade, uma pluralidade energética muito grande que tem que ser aproveitada para descarbonizar a nossa matriz, para fortalecer o nosso agronegócio, porque o mundo cada vez mais coloca barreira em produtos que não são sustentáveis. Eu costumo ressaltar que a transição energética, ela se dará de uma forma ou de outra,
Ela se dará do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista da nova economia, para gerar emprego e renda, criar uma nova indústria, mas se dará também, paralelamente, sob um aspecto cultural. As energias limpas, renováveis, a sustentabilidade será para os jovens, e já está sendo para muitos, como o cigarro foi há 20 anos atrás. Hoje era uma grande moda. Hoje os jovens repudiam o cigarro. Os combustíveis fósseis, a agricultura de alta emissão será repudiada pela sociedade nas próximas décadas. E o Brasil quer fazer dessa fresta de oportunidade uma grande janela. E o presidente Lula decidiu apostar na nova economia, que é a economia verde. Só que nós queremos, nesses fóruns internacionais, defender o que ele tem feito e tem tido uma abertura muito grande para que os países do sul global sejam remunerados para fazer essa transição e para poder contribuir com os países como a Alemanha e outros que são países ricos, mas que têm matrizes muito piores do que a média global. Agora eu queria que o senhor contasse uma história aqui pra gente, porque eu fiquei sabendo que toda essa negociação que o senhor vem encampando ao longo de um ano, inclusive, para fechar esse acordo aqui, que envolve triplicar o uso de energias limpas pelos demais países, esse acordo ele começou numa conversa com o Papa Francisco, foi isso? Foi isso. Eu estive, para minha alegria, com o Papa Francisco pessoalmente, é um dos maiores líderes globais na defesa da sustentabilidade, na defesa da mudança da matriz energética global como forma de salvaguardar a vida no planeta Terra, mas também é que ele enxerga sob o mesmo aspecto que nós aqui. A transição deve ser uma oportunidade também de inclusão social, de geração de emprego e renda. Como fazer a transição energética de forma justa, e inclusiva e equilibrada? De forma justa é que os países desenvolvidos reconheçam a importância da sustentabilidade e da transição para salvaguardar a vida dos seus co-cidadãos e, portanto, remunerem por isso através dos prêmios verdes. Hoje já acontece com o etanol. Nós produzimos aqui o etanol de segunda geração, o etanol produzido a partir dos resíduos do etanol de primeira geração. Então, hoje, já existe o prêmio verde para o etanol. E nós queremos esse mesmo prêmio para a nossa indústria de baixo carbono e para o nosso agronegócio de baixo carbono. E isso, inevitavelmente, vai acontecer. Por isso, já no presente, é uma nova indústria. Quando a gente aprovou, há um ano, tempo recorde, o projeto Combustível de Futuro, na Câmara e no Senado, o presidente sancionou numa bela festa em Brasília, a gente criou... Só para a gente esclarecer, o Combustível do Futuro prevê o aumento do uso de combustíveis verdes misturados ao combustível fóssil que a gente usa, Exatamente, né? prevê mandato para o diesel verde, ou seja, uma nova indústria para produzir diesel verde a partir de oleaginosas produzidas no Brasil, fortalecendo a cadeia do agronegócio e da agricultura familiar, prevê a mistura do biodiesel, que hoje se limita na lei em B15 para B25. O etanol hoje está limitado na lei a 27,5%, pode ir até 35%. Cria e regulamenta a captura e estocagem de carbono, que foi tratada aqui nas bilaterais com o presidente Lula. Vários países do mundo querendo investir aqui, inclusive Emirados Árabes, para poder fazer tecnologias no Brasil, inclusive com transferência de tecnologia. Como a China, para poder a gente fazer a captura e estocagem de carbono no Brasil, que vai permitir que os nossos combustíveis de primeira geração ganhem mercado internacional com combustíveis de captura líquida negativa de carbono. Podemos exportar esse combustível que é menos poluente. Já exportamos parte desse combustível, mas com todo esse conjunto de políticas públicas, será muito mais vigorosa essa economia e cumprirá o grande propósito do nosso governo, que é fazer inclusão. Como é que a gente vai melhorar a vida da nossa gente? Os programas sociais são fundamentais para remediar, para socorrer de forma imediata e para poder eliminar e combater fome, miséria, desigualdade, mas nós temos que fazer uma transição para o emprego e para a renda. Por isso, a visão da nova economia, a bioeconomia, a economia energética, é uma grande oportunidade do Brasil se tornar uma nova indústria de descarbonização, uma nova indústria de salvaguarda do planeta,
mas que inclua as pessoas. É como a floresta. As florestas estão ali na nossa Amazônia, só que as pessoas lá fora aplaudem essas florestas e nós temos que mantê-las, porém nós temos que reconhecer que debaixo delas tem gente que precisa ser incluída na dignidade, gente que precisa de serviço de saúde, serviço de educação, que precisa tratar os dentes, que precisa se alimentar 3 vezes por dia, e por isso nós precisamos remunerar, e o Acordo de Paris previu isso, remunerar os países que contribuem tanto com a sustentabilidade como o Brasil, para que a gente possa transformar a sociedade numa sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna, e o presidente Lula apregou de forma tão contundente, mais unida principalmente. Muito bem, ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia. Muito obrigada, ministro, pela sua entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço. Ouvimos Mariana Jungmann, que acompanhou os debates do G20 e do G20 Social no Rio de Janeiro. E junto com ela, agradecemos os nossos operadores de áudio. Do Rio de Janeiro, Erivaldo Santos e Rafael Rodrigues. E aqui de Brasília, Zé Alves. E os impactos das mudanças climáticas e o que fazer para minimizar os efeitos entre as populações são temas da COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece em Baku, no Azerbaijão. O Brasil, que vai sediar a COP30 no ano que vem, já se prepara para aumentar a participação social durante o evento. E os povos indígenas, responsáveis por preservar a terra em que vivem, participam dos debates. Debater os desafios climáticos durante a COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, não envolve apenas governos, mas também toda a sociedade. E entre participantes de todo o mundo no Azerbaijão está a universitária brasileira Rayane da Silva, da etnia Xipaia, de 22 anos. Ela destaca a importância dos povos indígenas assumirem o protagonismo em debates internacionais. Antigamente a gente usava arco e flecha para muitos dos embates e hoje a gente entende que as nossas armas são o papel e a caneta que vem cada vez mais negociando muitos territórios e muitas coisas que dizem respeito às nossas vidas. Então é por isso que a gente se faz presente dentro desses espaços maiores, onde nossos direitos eles são escritos, são redigidos, são assinados e a gente precisa estar aqui para poder fazer mais pressão, dizer existimos, estamos aqui ainda e a gente precisa falar pela gente. Os indígenas têm um papel importante nessa discussão. São responsáveis por proteger mais de 80% da biodiversidade do mundo, segundo a ONU. E o governo federal quer aumentar a participação dos povos originários na COP30, que será realizada em Belém, no Pará, no ano que vem. Por isso, o Brasil montou uma aliança com a Austrália e ilhas do Pacífico, com o objetivo de construir estratégias e propostas unificadas. É a chamada Troika Indígena, como explica a presidente da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana. Um passo a mais de aliança para o enfrentamento climático. E foi um momento muito importante, porque são os povos indígenas que têm enfrentado tanto as questões dos impactos das mudanças climáticas, mas também têm mostrado que os caminhos para o enfrentamento. Os países integrantes da Troika Indígena devem sediar as próximas 3 conferências do clima e tem como meta colocar no centro dessas discussões as organizações e representantes das comunidades originárias. De Baku, no Azerbaijão, Gabriela Noronha. Do Rio de Janeiro, onde participou da cúpula do G20, o presidente da China, Xi Jinping, veio para Brasília, onde tem reunião com o presidente Lula nesta quarta-feira. Brasil e China celebram meio século de relações diplomáticas. Só nos últimos 20 anos, desde a primeira visita do presidente Lula à China, o comércio bilateral cresceu mais de 17 vezes. E a intenção é estreitar ainda mais as trocas entre os dois países em diversas áreas. Desde 2009, o país asiático é o mais importante parceiro comercial e principal destino das exportações brasileiras. De janeiro a outubro deste ano, o intercâmbio entre os países foi de 136 bilhões de dólares. E a visita do presidente chinês Xi Jinping ao presidente Lula em Brasília nesta quarta-feira
tem o objetivo de fortalecer ainda mais os laços e parcerias estratégicas entre os dois países. É o que explica o secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Eduardo Saboia. A visita servirá para reiterar o esforço do Brasil em ampliar os números do comércio bilateral e diversificar a pauta comercial. Segundo, sinergias entre as políticas de desenvolvimento e programas de investimentos de Brasil e China, que poderia beneficiar os programas Novo PAC, Nova Indústria Brasil, Plano de Transição Ecológica e Rotas de Integração Sul-Americana. A expectativa é de que o país exporte mais produtos agrícolas para a China, entre eles a proteína animal. Atualmente, 146 frigoríficos brasileiros têm autorização para exportar para a China, sendo que 38 plantas foram habilitadas este ano. Dalton Nagarrata é gerente de exportações de uma dessas empresas, que sozinha já exportou mais de 5 toneladas de carne ao país asiático. A China, ela é e vai continuar sendo o maior e o melhor mercado das exportações brasileiras. Tanto é que no mês de outubro, nós mandamos para lá 160 mil toneladas de carne in natura. O segundo colocado é os Estados Unidos, que foi só 27 mil toneladas. A distância é muito grande. A professora de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Alana Camossa, explica que o Brasil pode se beneficiar do capital chinês. O Brasil ele tem capacidade de ganhos com a China em termos de desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Mas para isso, é importante um projeto de planejamento político. No ano passado, o presidente Lula realizou sua terceira visita de Estado à China. Na ocasião, foram assinados 15 atos governamentais e anunciados 32 acordos empresariais em áreas como energias renováveis, indústria automotiva, agronegócio, saúde e infraestrutura. Reportagem Jéssica Gonçalves. Foi deflagrada hoje pela Polícia Federal a Operação Contra-Golpe para desarticular a organização criminosa que planejou um golpe de Estado em 2022. O plano pretendia impedir a posse do governo eleito na presidência da República. E incluía a execução de candidatos à presidência e vice-presidência da República eleitos, além de ministro do Supremo Tribunal Federal. Os policiais federais cumpriram 5 mandados de prisão preventiva, como detalhou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. É um trabalho extremamente técnico, muito rigoroso, que foi capitaneado, como não podia deixar de ser, por um juiz, nesse caso um juiz da Suprema Corte, e cujos trabalhos foram supervisionados ou tiveram a intervenção do Ministério Público Federal. Então, esta representação redundou na prisão preventiva de 4 militares da ativa e da reserva e um agente da Polícia Federal, baseado na preservação da ordem pública. O planejamento operacional, denominado Punhal Verde e Amarelo, seria executado no dia 15 de dezembro de 2022. De acordo com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, crimes contra a democracia não podem ser tolerados. Foi determinada a prisão de coronéis da ativa, de integrantes da Polícia Federal. Isso mostra a democracia brasileira fortalecida, consolidada, e o trabalho de investigação da Polícia Federal e o compromisso do Poder Judiciário de que essa investigação vá até as últimas consequências. Eu acho que esse é o grande recado que a gente precisa dar para o Brasil, que crimes contra a democracia não serão tolerados. Está proibida a publicidade de jogos de aposta online, as chamadas bets, para crianças e adolescentes, sob pena de multa diária de até R$50 mil. A determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi publicada hoje no Diário Oficial. O objetivo principal é prevenir o superendividamento, um problema que afeta muitas famílias, de acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor. As empresas têm 20 dias para apresentar relatório de transparência. A decisão alcança qualquer publicidade de recompensa relacionada a adiamento, bonificação ou vantagem prévia para a realização de aposta. E a
essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Lembrando que amanhã não temos a Voz do Brasil porque é feriado nacional da Consciência Negra, que a partir desse ano passa a ser celebrado em todo o país. Boa noite para você e até quinta-feira. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF determina a prisão de suspeitos por planejamento de golpe contra a democracia. CNJ aprova protocolo para reduzir impactos do racismo na atuação da Justiça. TST condena shopping por não ter banheiro acessível no térreo. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal determinou a prisão preventiva, além de medidas cautelares, de 5 investigados por participação em planejamento de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022. O pedido das prisões foi feito pela Polícia Federal com aval da Procuradoria-Geral da República. Neto Costa. Na abertura da sessão do Conselho Nacional de Justiça desta terça-feira, o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, se pronunciou sobre a tentativa de golpe de Estado. A investigação está sendo conduzida com muita seriedade pela Polícia Federal. Temos uma Procuradoria-Geral da República independente e o Poder Judiciário vai julgar conforme as leis e a Constituição. A Polícia Federal identificou que as ações ilícitas tinham o objetivo de monitorar e eventualmente prender ou assassinar figuras-chave como o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin. O Superior Tribunal Militar divulgou uma nota em que refuta informações em relação às menções envolvendo militares investigados no STF por tentativa de golpe de Estado em 2022, que alegam a existência de um suposto arcabouço jurídico em elaboração pelo STM. O Superior Tribunal Militar reafirma que sua missão é exclusivamente julgar os crimes militares previstos em lei em conformidade com as normas legais. De acordo com o STM, não há qualquer registro de visitas dos envolvidos a gabinetes de ministros ou à presidência da Corte Militar. Segundo a nota, qualquer alegação que atribua ao STM funções alheias à sua competência legal não é do conhecimento da presidência do tribunal. Não é possível penhorar aposentadoria para pagamento de honorários advocatícios. E, segundo o STJ, essa verba é impenhorável, mesmo que seja para o advogado que atuou na ação judicial contra o INSS, com o objetivo de adquirir o benefício. Fátima Uchoa. Uma sociedade de advogados pretendia receber honorários contratuais por ação que resultou na aquisição de aposentadoria ao cliente. Então pediu a penhora de parte da aposentadoria dele. A Justiça de São Paulo indeferiu o pedido. A terceira turma do STJ negou provimento ao recurso especial da sociedade advocatícia. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, a regra que permite a penhora não se aplica nesse caso, já que o benefício previdenciário não é algo que pertence ao advogado e que ele entrega ao cliente em troca dos honorários. O Conselho Nacional de Justiça aprovou nesta terça-feira o protocolo para julgamento com perspectiva racial. O objetivo é reduzir os impactos do racismo na atuação da Justiça. Na sessão de hoje, o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, reforçou o compromisso com a implementação de mudanças estruturais de combate ao racismo e na promoção da equidade racial no Judiciário. Com o protocolo, o CNJ busca orientar a magistratura, consolidar uma comunicação mais inclusiva e ampliar o alcance das decisões para um país mais justo. Shopping é condenado por não ter banheiro acessível no térreo. Para a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o problema afeta toda a comunidade. Larice de Paula.
Após receber a denúncia do Sindicato dos Bancários, o Ministério Público do Trabalho teve o pedido de indenização por dano moral coletivo rejeitado com base na defesa do shopping, que alegou estar em reforma com previsão de instalação de banheiros no térreo. Mas para a 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, a conduta do shopping afeta o direito social garantido pela Constituição Federal. O shopping foi condenado a pagar reparação em R$100 mil, com multa de R$5 mil por dia de descumprimento. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom feriado e até quinta-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente Rodrigo Pacheco pede rigor nas investigações sobre o plano de assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. Reforma tributária. Especialistas alertam para risco de alta nos preços do aluguel e de imóveis. Pela primeira vez comemorado como feriado nacional, Dia da Consciência Negra recebe homenagens no Senado. Boa noite. Boa noite. O presidente do Senado classificou como preocupantes as suspeitas que levaram à prisão de 4 militares do Exército e um agente da Polícia Federal acusados de conspirar para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As prisões ocorreram nesta terça-feira em uma operação conduzida pela Polícia Federal. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou de preocupantes as suspeitas que embasaram a prisão de 4 militares do Exército e um policial federal acusados de planejarem no final de 2022 o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Rodrigo Pacheco declarou que não há espaço no Brasil para ações contra o regime democrático ou contra a vida de quem quer que seja. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, pondera que os ataques do dia 8 de janeiro do ano passado não foram um ato isolado. Matar o presidente da República, matar o vice-presidente da República, matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral é uma simples demonstração do que seriam esses novos anos de chumbo se esse golpe tivesse tido sucesso. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, afirmou que a operação da Polícia Federal revela a associação entre o Executivo e o Judiciário para tentar distrair a sociedade de problemas como dificuldades na economia. E eu invadi o Palácio do Planalto, a casa do Lula, o hotel do Lula, para botar veneno no café dele. O cara vai cair do céu ninja Jiraiya para matar alguém. Não, vai botar pozinho no café. Ou arrastar o Alexandre de Moraes pelos cabelos, quem sabe? A prisão dos 5 acusados ocorreu dentro da operação contra-golpe da Polícia Federal, autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, também comentou a operação da Polícia Federal que prendeu militares das Forças Especiais, conhecidos como Kids Pretos, por tentar executar ações como a captura e o assassinato do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Também havia planos para o assassinato do vice-presidente Geraldo Alckmin e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ela, a CPMI dos atos de 8 de janeiro já havia antecipado a participação dos Kids Pretos nas ações de vandalismo que destruíram grande parte de prédios públicos, como o Congresso, STF e o Palácio do Planalto. Elisiane foi relatora da CPMI e salientou que no texto final ficou clara a participação organizada de militares e civis na tentativa de acabar com a democracia brasileira. No próprio 8 de janeiro, esse pessoal acabou envolvendo o uso de efetivo de pelotões capturados pelo bolsonarismo. Uma mistura de pessoas civis e também de militares, ou seja, eles estavam organizados antecipadamente para afrontar a lei e tentar minar a nossa democracia.
A CPI das bets aprovou a convocação de influenciadores e donos de empresas de apostas. O primeiro a ser ouvido será o representante do Jogo do Tigrinho. Ao mencionar eventuais pedidos de habeas corpus, a relatora Soraya Tronic afirmou que testemunhas já têm garantidos os direitos ao silêncio e à presença de um advogado. Mais detalhes com a repórter Érica Christian. Os integrantes da CPI das bets aprovaram 170 requerimentos, entre convocações, convites e pedidos de informação. Na lista das testemunhas estão influenciadores, donos de sites de apostas e representantes dos Ministérios da Fazenda e da Saúde. A relatora, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, antecipou que os convocados terão direito ao silêncio nas perguntas que possam incriminá-los e à assistência de um advogado. Por isso, espera que o Supremo Tribunal Federal não conceda habeas corpus para livrar as testemunhas do comparecimento. O que nós não podemos aceitar é permitir que a pessoa não compareça. Então, eu não estou preocupada com esses HCs. Eu acho que a decisão do ministro André Mendonça na CPI dos Jogos e Apostas foi algo bem atípico. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou a presença dos responsáveis pela Operação Integration da Polícia Civil de Pernambuco, que está com as investigações mais adiantadas. Vamos poder aqui ter acesso a informações, a elementos que podem ser considerados gerais em termos de atuação dessas empresas e, como tal, vão nos ajudar nessa investigação. O primeiro a ser ouvido será o representante do Jogo do Tigrinho no Brasil, Fernando Oliveira Lima. O depoimento dele está previsto para o dia 26. Em mais uma rodada de discussões antes da votação, a regulamentação da reforma tributária foi debatida nesta segunda-feira, com representantes de diversos segmentos do mercado imobiliário. Segundo cálculos dos participantes, haverá aumento da carga tributária, que, associada à falta de regras claras de transição entre o regime atual e o que vai entrar em vigor, pode afetar a oferta de imóveis e elevar o preço de venda e de aluguel. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. Durante a audiência pública, a Elivertain, do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais de São Paulo, defendeu a aplicação de um redutor de 80% na alíquota que incide sobre os aluguéis. Segundo ele, se isso não acontecer, haverá desinvestimento em empreendimentos voltados a esse tipo de moradia, o que pode gerar distorções no mercado e falta de imóveis. A locação também funciona e funciona em vários países do mundo como solução para habitacional. Por exemplo, uma pessoa de mais de 60 anos não tem crédito, não tem financiamento uma pessoa de 60 anos. Para o senador Esperidion Amin, do Progressistas de Santa Catarina, os impactos negativos da reforma tributária no setor de loteamentos, com o aumento da carga tributária e desestímulo ao investimento, pode incentivar a ocupação ilegal de áreas nas cidades. Quanto mais ônus nós tivermos, mais dificuldades teremos do ponto de vista de consequências sociais, humanas, de perdas de vidas por acidentes de tempestades, de deslizamento de terras. Já Carlos Carvalho Neto, representante da Caixa Econômica Federal, pediu ajustes de redação nas regras de incidência tributária sobre operações de crédito imobiliário. Segundo ele, por serem contratos de longo prazo, qualquer questionamento pode gerar necessidade de recálculo de seus valores. O Senado celebrou hoje o Dia Nacional da Consciência Negra, em sessão especial no plenário. A data 20 de novembro lembra o legado de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da luta pela dignidade humana. Pela primeira vez, o feriado será nacional, graças a uma lei de autoria do senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá. O repórter César Mendes traz mais informações. A data remete ao dia da morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, comunidade situada no atual estado de Alagoas, na região da Serra da Barriga, que serviu de refúgio para escravos no tempo do Brasil Colônia e que se transformou num dos maiores símbolos da resistência negra e da luta por liberdade em nosso país. Na sessão especial realizada pelo Senado para celebrar a data, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou que o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é uma ação educativa simbólica para refletir e agir no combate ao racismo e contra todos os tipos de preconceitos. O Zumbi dos Palmares nos deixou um legado de resistência na busca por dignidade humana. Ele foi o líder da resistência do Quilombo dos Palmares. Foi preso, assassinado, esquartejado. Os escravocratas sabiam que tinham que apagar o pavio de pólvora que
Zumbi deixou por onde passava no combate à escravidão. Ele queria a liberdade de todos. Kleber Santos Vieira, do Ministério da Educação, relembrou o pioneirismo da Marcha pelos 300 anos de Zumbi dos Palmares, realizada em 1995 e que reuniu 30 mil pessoas em Brasília para denunciar a ausência de políticas públicas para a população negra. Ele também celebrou a memória do ex-senador Abdias Nascimento, que começava os seus discursos pedindo a proteção do deus Olorum e os encerrava desejando axé, que significa força no idioma iorubá. Para Douglas Belchior, professor de História e cofundador da ONG Uniafro Brasil, é importante reconhecer os avanços, mas é preciso conquistar mais direitos para a população negra. Seja quem for o gerente dessa máquina chamada Estado, precisa ser empurrado para levar à frente políticas de direitos. O feriado nacional no Dia da Consciência Negra surgiu de um projeto de lei do senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom feriado. Jornal Câmara dos Deputados. Primeiro feriado do Dia da Consciência Negra acontece em 20 de novembro. O plenário da Câmara aprova a unificação dos dados sobre adoção no Brasil. E vota mudanças do Senado à proposta que altera emendas ao orçamento. Deputados repercutem denúncia de tentativa de assassinato de autoridades. Boa noite. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, repercute as revelações sobre o plano de golpe de Estado no final de 2022, que, além de impedir a posse do governo eleito, previa o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O parlamentar reforça a importância de investigar a fundo as denúncias. Ele também relaciona as revelações sobre os atos de 8 de janeiro de 2023, sugerindo que os responsáveis pelo plano golpista também lideraram as manifestações que resultaram na invasão das sedes dos três poderes em Brasília. Carlos Zaratini afirma que a responsabilização dos envolvidos é essencial para proteger a democracia brasileira. Luiz Couto, do PT da Paraíba, considera alarmante a revelação de um plano envolvendo militares e um policial federal que, segundo investigações, tinha como objetivo atentar contra a vida de governantes e desestabilizar a democracia brasileira. Para o deputado, os casos revelam a gravidade da radicalização política no país. Ele associa o esquema conspiratório desbaratado pela Polícia Federal aos ataques às instituições ocorridos em 8 de janeiro de 2023 e ao recente atentado contra o STF. Luiz Couto afirma que é fundamental combater não apenas os atos em si, mas também as narrativas que alimentam a intolerância e o extremismo para garantir a integridade das instituições. Paulão, do PT de Alagoas, também repercute as revelações de um golpe militar para atentar contra o presidente Lula e outras autoridades. O deputado chama a atenção para o possível envolvimento de generais que integraram o governo anterior e de um outro general lotado no gabinete de um deputado federal. Paulão cobra uma posição firme da Câmara dos Deputados e das Forças Armadas diante da gravidade das denúncias. Ele assinala a importância de preservar o Estado democrático de direito e afirma que a democracia não pode tolerar a presença de conspiradores em suas instituições. João Daniel, do PT de Sergipe, repudia o plano de militares para assassinar ministros e políticos divulgado pela imprensa nesta terça-feira após a prisão de alguns envolvidos. O deputado pede uma resposta firme da Polícia Federal e do Poder Judiciário para punir rigorosamente todos os envolvidos. O deputado também acusa o governo anterior de ter deixado um legado antidemocrático, afirmando que, segundo ele, houve conspirações contra a democracia por parte de seus integrantes. João Daniel reforça seu compromisso de lutar para que o país não enfrente retrocessos autoritários. A respeito de investigação sobre a conspiração militar para matar o presidente Lula, Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, cobra da Polícia Federal a prisão do ex-ministro Braga Neto. Segundo o parlamentar, há provas claras do envolvimento do militar no plano que foi revelado. Rogério Correia também acrescenta que os projetos que propõem anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro representam uma afronta à democracia.
Em resposta, o deputado declara apoio a um projeto que aumenta para 21 anos a inelegibilidade para aqueles que atentam contra o sistema democrático. 47 mil pessoas discutindo temas como fome, pobreza, desigualdade social e questões climáticas. O número em destaque foi citado pelo deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro, que saúda a iniciativa histórica capitaneada pelo atual governo de promover o G20 social e uma governança global rumo ao desenvolvimento social. Ao destacar o protagonismo do presidente Lula sobre uma pauta mundial, Raimon alerta para a gravidade das acusações de conspiração contra a vida do presidente, de seu vice e de ministros do STF. Para ele, a audácia da trama demonstra o índice de periculosidade das pessoas envolvidas na tentativa de destruir a democracia e criar o caos no país. Também Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, comenta as provas apresentadas pela Polícia Federal sobre um plano de assassinato contra autoridades da República. Ele ressalta que o plano foi tramado na casa do general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa do governo anterior e candidato a vice de Bolsonaro. Para Bom Gás, as provas sobre a participação de Bolsonaro são irrefutáveis. O deputado exige a prisão de todos os responsáveis em todos os níveis de comprometimento com o golpe. Política. Em resposta às críticas que recebe de parte da direita, Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, lembra que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro que nomeou um procurador-geral alinhado ao PT. O deputado acrescenta que o governo anterior renovou a concessão da Globo e manteve a ilusão nos apoiadores sobre uma possível reviravolta política. Ottoni de Paula reforça que é fiel aos valores da direita e que suas posições são coerentes e merecem respeito. Para ele, as acusações de traição refletem uma tentativa de desviar o foco das incoerências do ex-presidente. Votação. A Câmara aprovou o projeto que cria o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, unificando os dados de todos os cadastros estaduais, distrital e nacional de crianças e adolescentes e de pretendentes habilitados à adoção. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes sobre a iniciativa. O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria em lei um banco de dados unificado com os nomes das crianças e adolescentes à espera de adoção e de pessoas interessadas em adotá-las. A proposta institui o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, uma maneira de facilitar os processos de adoção em todo o país por meio de um mecanismo que unifica as informações. O projeto apresentado pelo deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, inclui no Estatuto da Criança e do Adolescente o sistema já implantado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em 2019. A ideia é unificar os dados de todos os cadastros estaduais e nacionais de crianças e adolescentes e de pretendentes habilitados à adoção. O objetivo é ampliar as possibilidades de adoção no país, como disse o autor da proposta, Dr. Luizinho. O Conselho Nacional de Justiça, por uma normatização, quer implementar o Sistema Nacional de Adoção. Isso vai facilitar que milhares de brasileiros que querem realizar o sonho de adotar o seu filho possam adotar em território nacional. E muitas crianças, Júlio, que têm expectativa de ter um lar e uma família, possam ser contempladas por essa decisão aqui da Câmara dos Deputados. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, quase 4 mil crianças aguardam adoção no Brasil. O texto aprovado prevê que o próprio CNJ vai regulamentar o cadastro unificado. A relatora, a deputada Amanda Gentil, do PP do Maranhão, disse que a proposta beneficia crianças e adolescentes à espera de adoção, bem como as pessoas interessadas em adotá-las. As nossas crianças e os nossos adolescentes, eles merecem esse respeito, esse olhar especial, e não só eles, como também as famílias que estão ali, no ponto, para acolhê-los, abraçá-los e levar amor. O projeto que estabelece em lei um banco de dados unificado com os nomes de crianças e adolescentes à espera de adoção e de pessoas interessadas em adotá-las seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Em seguida, os deputados finalizaram a votação do projeto que regulamenta as regras para apresentar e executar emendas parlamentares ao orçamento. A próxima edição do jornal Câmara dos Deputados vai trazer detalhes sobre o tema. Desenvolvimento Regional. Meire Serafim, do União, celebra os 121 anos do Tratado de Petrópolis, um acordo firmado entre o Brasil e a Bolívia que encerrou a disputa entre os dois países pelo território do Acre. A deputada também relembra o papel dos seringueiros e dos líderes que lutaram para a integração do Estado ao Brasil. A parlamentar menciona os desafios que o Acre ainda enfrenta, como infraestrutura, saúde e educação, e ressalta a importância de valorizar a história e o potencial da região.
Meire Serafim conclama o povo acreano a manter o espírito de união e de perseverança na construção de um futuro melhor. Na avaliação de Coronel Ulisses, do União do Acre, os membros do PT são hipócritas e maus gestores, especialmente no Acre. Segundo ele, os 20 anos administrados pelo partido no estado deixaram um legado de subdesenvolvimento, fome e criminalidade. No âmbito nacional, o deputado considera que o retorno do PT ao governo agravou a fome e a miséria. Coronel Ulisses critica o discurso do presidente Lula no G20 e reforça que a ineficiência administrativa do PT gera falência e miséria. Zé Haroldo Catedral, do PSD, comemora o crescimento do PIB de Roraima, que em 2022 avançou 11,3%. O deputado comenta que a taxa superou a média nacional, sendo a maior alta entre as unidades da federação. Segundo o deputado, o resultado evidencia o potencial estratégico do estado e o papel do agronegócio na economia regional. O deputado também reforça a necessidade de manter o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental, que, segundo ele, já foi alcançado no estado. Zé Haroldo Catedral afirma que tem se dedicado a promover políticas públicas que tragam benefícios diretos para a população do estado e impulsionem o desenvolvimento da região. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, acredita que o novo porto de Chancay, no Peru, construído em parceria com a China, promete impulsionar as relações comerciais do Brasil com a Ásia. Com a nova rota Solimões-Pacífico, o deputado acredita que o tempo de distribuição de grãos e proteínas pode diminuir em até 3 semanas. Essa mudança, de acordo com Sidney Leite, também beneficia o mercado asiático, que, segundo ele, já movimenta cerca de 93 bilhões de dólares em negócios com o Brasil. Para o parlamentar, a iniciativa traz ganhos econômicos, gera empregos e fortalece o papel da região amazônica. Relações Exteriores. Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica a conferência do G20 realizada no Rio de Janeiro. Na avaliação do deputado, o evento demanda um grande gasto de recursos públicos e não promove soluções efetivas para problemas como a fome e a preservação ambiental. O deputado argumenta que, apesar de se falar muito sobre esses assuntos, nenhuma ação ou proposta concreta foi apresentada. Além disso, o Coronel Assis acredita que temas considerados importantes, como o narcotráfico e crimes transnacionais, foram negligenciados na conferência. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, questiona os 33 milhões de reais em gastos para custear o G20, comparando o evento ao Live Aid, promovido por estrelas do rock em 1985 para arrecadar fundos para o combate à fome na África. O parlamentar opina que o dinheiro do G20 teria sido melhor empregado se fosse usado para a compra de cestas básicas. Luiz Lima questiona órgãos e empresas estatais que financiaram o evento, acusando-os de hipocrisia ao defender o combate à fome. Ele exige também que os artistas contratados para o evento doem seus cachês, comparando a situação com a atitude das estrelas internacionais que trabalharam gratuitamente no Live Aid. Economia. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, reclama da demora do anúncio do corte de gastos do governo. Para ela, enquanto a informação não é revelada, a economia segue piorando, com o aumento da inflação e do dólar deteriorando o poder de compra, principalmente dos mais pobres. Ao exigir mais responsabilidade com o dinheiro público, Adriana Ventura critica a possibilidade de 120 dias de folga ao ano para juízes e Ministério Público. Ela reclama da omissão do Senado com relação à transparência e rastreabilidade necessárias às emendas parlamentares e da conivência com a implementação de leis contrárias à população. Homenagem. Aprovado pelo Congresso no ano passado, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra tem primeiro feriado neste 20 de novembro. Vamos saber mais com a repórter Silvia Munhato. Neste dia 20 de novembro de 2024, pela primeira vez, é celebrado o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra como um feriado nacional. Antes, essa era uma política de algumas cidades e estados apenas. A deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, relatora da nova lei na Câmara, explica que a data é importante para lembrar a resistência do povo negro no Brasil. Hoje, todos nós sabemos, né, da importância, por exemplo, dos quilombos, né? Que o Zumbi dos Palmares foi um líder quilombola, né? Que os quilombos, eles foram territórios de luta e resistência, diferentemente do que a gente aprendeu nos cadernos escolares, pelo menos a minha geração,
né, de que eram territórios de fuga, né? Não era só de fuga da escravidão, mas era um território de organização e de articulação de luta contra a escravidão. Para a deputada, existem avanços recentes na luta contra o racismo, mas ainda são necessários vários passos, como o combate às diferenças no mercado de trabalho. Uma mulher negra exercendo a mesma função que um homem branco, com a mesma escolaridade, às vezes com uma escolaridade maior, ela vai receber 40% ou 50% do que esse homem branco ganha, né? Isso precisa ser superado, porque isso vai refletir na vida, no cotidiano dessa família, dessa comunidade, dessa pessoa. A deputada também cita a violência policial contra pretos e pardos e a maior taxa de encarceramento. Na educação, ela acredita que a política de cotas nas universidades já mostrou resultados, mas afirma que é preciso mudar a educação fundamental, que ainda seria muito centrada nos acontecimentos dos países mais ricos. Em relação à cota de 30% dos recursos dos fundos partidário e eleitoral para candidaturas de pessoas pretas e pardas, a deputada Reginete Bispo reclama que a emenda constitucional 133 acabou criando um teto para os repasses. Junto com isso vieram as fraudes, pessoas brancas se autodeclarando negras, porque o sistema ainda não tem uma forma de verificar a veracidade da autodeclaração que os candidatos fazem. Na Câmara também está sendo comemorado um ano da criação da Bancada Negra, inaugurada com 122 parlamentares. A bancada tem espaço no Colégio de Líderes, fórum que debate a pauta de votações do plenário da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. O Dia da Consciência Negra marca também o início da campanha de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. O anúncio foi feito pela coordenadora-geral da bancada feminina, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. A campanha inspirada pela ONU inclui a iluminação do Congresso na cor laranja e, de acordo com Benedita da Silva, vai servir para dar visibilidade à subrepresentação das mulheres negras, principais vítimas da pobreza. Durante os 21 dias de ativismo, a bancada feminina vai apresentar ao Colégio de Líderes propostas focadas na igualdade racial. A Câmara está realizando outros eventos para lembrar o Dia da Consciência Negra. Vamos voltar com a repórter Silvia Munhato. Como parte das iniciativas em comemoração ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a Câmara dos Deputados inaugurou uma exposição que destaca a importância dos negros na cadeia produtiva da moda no Brasil. A mostra poderá ser vista até 19 de dezembro no corredor Teresa de Benguela, que liga o prédio principal ao anexo das comissões. De acordo com os curadores, desde o período colonial até hoje, os negros trabalham no cultivo do algodão, na tecelagem e na confecção. Mais recentemente, têm se destacado como estilistas, fotógrafos e empresários da moda. A mostra, então, é composta de textos, fotos, vídeos, tecidos, roupas e acessórios. Ela apresenta esse diálogo entre passado e presente, questionando estereótipos relacionados ao bem-vestir. Um dos objetivos é fazer com que os visitantes reflitam sobre como a resistência e a criatividade do povo negro se converteram em autoafirmação e transformação social. O deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, coordenador da bancada negra da Câmara, participou da inauguração e comentou que a consciência negra é um processo que vai mudando a vida das pessoas. Vai tendo essa consciência, vai modificando. Vocês vejam que hoje tem muitas mulheres, muitos jovens, muitas meninas que assumem a negritude com seus cabelos, né? Até uns 10 anos atrás não tinha tanto essa posição. Mas acontece que agora, né, começou a aparecer essas posições, o que torna exatamente essa diferença que as pessoas têm. Então, na hora que você se vê, você consegue transformar essas pessoas. A exposição Tecendo Histórias, a Trama Negra na Moda Brasileira pode ser visitada de segunda a sexta, entre 9 e 17 horas. E até domingo, 24 de novembro, o Congresso Nacional recebe uma iluminação especial na cor laranja e projeções, como parte das ações em homenagem ao Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Cultura. O delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, indaga a respeito de quem está sendo beneficiado com as isenções fiscais quando se busca aumentar a arrecadação de impostos. Ele afirma que artistas simpatizantes do atual governo são os principais favorecidos, insinuando haver um mensalão dos artistas criado para a compra de apoio da mídia.
Delegado Paulo Bilinski afirma que a oferta de subsídios a artistas é outra diferença entre o governo atual e o anterior. De acordo com ele, os artistas que apoiavam a gestão passada o faziam gratuitamente. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica incentivos fiscais concedidos a influenciadores digitais favoráveis ao governo federal, apontando a incoerência de suas posições. Ele afirma que essas figuras públicas, enquanto recebem benefícios fiscais significativos, apoiam medidas que aumentam a taxação de compras online, por exemplo. Maurício Marcon avalia que a disparidade entre o tratamento dado a influenciadores que apoiam o governo e as políticas de taxação que afetam a população em geral reflete desequilíbrio nas decisões fiscais. O parlamentar reforça a necessidade de discutir a justiça tributária sem o favorecimento de aliados. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Não haverá edição da Voz do Brasil amanhã, devido ao feriado do Dia da Consciência Negra. A gente volta na quinta-feira. Até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.